Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Portanto, meus amados irmãos, a palavra dessa noite, a palavra para as nossas vidas é preciso ter esperança. Grava isso, amém? Então leiamos o que a palavra do Senhor tem para as nossas vidas. Aqueles que puderem ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, eu os convido a pôr-se de pé para lermos Isaías capítulo 40, a partir do versículo 27, que nos diz: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu convido a amada igreja a falar isso: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Diga isso com toda a sua convicção: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aleluia. Vamos orar. Pai, nós te bendizemos, nós te agradecemos por tua palavra, nós te exaltamos por quem tu és, e nós te pedimos que nessa noite o teu Espírito ilumine a nossa mente para receber aquilo que a tua palavra tem para nos falar. Senhor, toma cada um que aqui está, toma aqueles que estão nos acompanhando através, Senhor, da live, abençoa as nossas vidas, nos alimenta e nos edifica para a tua honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Diga amém. Meus amados irmãos, na primeira ministração, na primeira palavra dessa série intitulada Viva a Esperança, o pastor Tarsis falou, nos lembrou, movido pelo Espírito Santo, acerca das promessas que Deus tem. E usando o exemplo de Abraão, Deus ainda é um Deus de promessa, e Deus não mudará, Ele sempre será aquele que faz e cumpre as suas promessas. Também fomos lembrados acerca de que nós precisamos ter esperança através de ouvir e crer no que Deus diz por meio da sua palavra, como exemplo a vida de Gideão, ministrada semana passada. E hoje, meus amados irmãos, o Senhor colocou em meu coração para refletirmos acerca dos motivos pelos quais precisamos ter esperança, através da palavra que Deus deu ao seu povo por meio do profeta Isaías. É preciso ter esperança. E meus amados irmãos, a palavra do Senhor tem vários textos acerca da esperança, e a convicção, a ideia que temos de esperança está exclusivamente firmada na palavra de Deus. Mas nem sempre foi assim. A esperança, e no mundo tem um ditado muito conhecido, que as pessoas dizem: a esperança é a última que morre. Geralmente as pessoas usam esse ditado para encorajar aqueles que ainda têm um fio de esperança de que algo possa acontecer para mudar a vida deles. Mas esse ditado não contempla em sua totalidade o que é ter esperança de acordo com a palavra do Senhor. E meus amados irmãos, antes disso, nós somos privilegiados porque temos uma sociedade que foi fundada
baseado nos princípios judaico-cristãos, mas antes disso, a ideia, a filosofia que reinava, que imperava sobre o povo, era a cultura helenística, a cultura dos gregos, herdadas pelos romanos, na época de Jesus, na época dos apóstolos, na época dos pais da igreja. O que imperava não era a ideia cristã de esperança, mas era a ideia grega de esperança. E para os gregos, crer, ter esperança era uma besteira. Eles se baseavam no mito de Pandora. Eu não vou falar sobre esse mito, mas nesse mito conta que Pandora recebeu um presente de Zeus, uma caixa, e ela, curiosa, abriu essa caixa e dela saiu todos os males que assolam a terra, o orgulho, as doenças, e quando ela tentou fechar, ficou presa apenas à esperança. Para o grego, então, crer, ter esperança é crer em algo que está aprisionado. Agora imagina Paulo, Pedro falando, tenha esperança para os cristãos gregos e romanos que estavam se convertendo. Ele diz, isso é loucura, e é por isso que o evangelho era loucura, e é ainda. Para o grego tem que viver o hoje, porque o amanhã não importa. Portanto, o evangelho vem de encontro a essa ideia. E os apóstolos diziam, olha, tu crê numa esperança que está presa. A minha esperança tentaram prender. Prenderam, mataram, mas ela não ficou presa, não ficou morta. A minha esperança ao terceiro dia ressuscitou e vive e reina para sempre. Imagina o grego ouvindo isso, imagina o romano ouvindo isso e dizendo, isso é loucura. O motivo pelo qual nós podemos crer que há esperança é porque ela é viva. Ela não está presa num túmulo, numa caixa, na cruz. Ela ressuscitou. E temos a garantia de dias melhores. Meus amados irmãos, é por isso que Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, vai dizer, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, no capítulo 1, versículo 27, dirá, Cristo em vós, esperança da glória. E meus amados, é nessa ideia de esperança que devemos ler esse texto. É nessa ideia de esperança, não uma esperança aprisionada, mas uma esperança viva, que nós devemos enxergar o que Deus estava tratando com o seu povo, nas palavras do profeta Isaías. Alguns comentaristas olham para o livro de Isaías e comparam o livro de Isaías como uma espécie de miniatura da Bíblia. O livro de Isaías tem 66 capítulos, e a gente pode dividir esses 66 capítulos, assim como a nossa Bíblia tem 66 livros, em duas partes. Na primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 39, a gente pode comparar com o Antigo Testamento, porque ambos se concentram principalmente no julgamento do pecado pela parte de Deus. E nos 27 capítulos posteriores, a gente pode fazer um paralelo aos 27 livros do Novo Testamento, onde se enfatiza a graça de Deus. Nos capítulos de 1 a 39, os seus ouvintes, aqueles que ouviam Isaías, eram o povo do seu tempo. A mensagem principal para aquele povo era que Deus iria defender Jerusalém e derrotaria os invasores assírios. Já no capítulo 40 em diante, o profeta, ele é tomado em visão pelo Senhor, e ele vê mais adiante, ele vê a Babilônia destruindo Jerusalém e os judeus indo para o cativeiro, o que ocorreu em 586 a.C. O profeta Isaías, portanto, ele é usado por Deus para enxergar o futuro do povo de Deus.
nós também podemos ver que Deus traz palavras de perdão ao seu povo. Deus não simplesmente profetizou acerca do cativeiro, mas também acerca da libertação dos judeus daquele cativeiro, e que eles seriam levados de volta a Jerusalém, iriam reconstruir o templo, iriam restaurar a nação, e isso aconteceu 70 anos após o exílio. Portanto, nós podemos enxergar esse cenário no livro de Isaías. O principal personagem da primeira parte do livro de Isaías é Senaqueribe, rei da Assíria. Já na segunda parte, a partir do capítulo 40, o líder mundial é Ciro. Isaías nem chegou a conhecê-lo e Deus menciona ele através de profecia. Ciro, rei da Pérsia, foi ele quem derrotou os babilônicos. Foi ele que em 541 a.C. publicou o edito que permitiu os judeus voltarem à sua terra e reconstruir a cidade e o templo, como nós podemos ver no livro de Esdras. Quando Isaías escreve essas mensagens, inspirados pelo Senhor, ainda não era uma potência mundial. O profeta foi inspirado por Deus a ver o rumo que o cenário iria tomar, ia seguir. No capítulo 40 em diante, dos capítulos 40 até o 66, nós podemos dividir em 3 partes. Na primeira parte, do capítulo 40 ao capítulo 48, há uma ênfase acerca da grandeza de Deus, o Pai, em contraste com a inulidade dos ídolos pagãos. Deus está dizendo: olha, não há nenhum outro Deus, nem criado por homens, nem esculpido por homens, nem adorado por homens, senão eu sou o que sou. Na segunda parte do capítulo 49 ao capítulo 57, há uma exaltação da graça de Deus através do Filho, o servo sofredor. Ali você encontra diversas profecias messiânicas em referência àquele que viria e veio para morrer na cruz do Calvário, e hoje temos ele como esperança. E nos últimos capítulos nós encontramos uma descrição da glória do reino vindouro. Certamente havia referências a uma Jerusalém restaurada após exílio, mas é também referência à Jerusalém celestial que todos nós, no dia do Senhor, iremos desfrutar. Portanto, meus amados irmãos, esse é o contexto em que nós podemos analisar esse trecho lido. E no capítulo 40, especificamente, onde nós lemos esses poucos versículos, nós podemos encontrar uma mensagem de consolação de Deus. E o livro de Isaías é chamado pelos rabinos de livro da consolação. Porque o povo, apesar de ainda não estarem no exílio, iriam precisar das consolações que aqui o Senhor deixa para o povo, quando eles estariam sofrendo opressores babilônicos. E nesse capítulo 40, do versículo 1 ao versículo 11, há uma promessa de que o Deus, o rei de Sião, virá ao encontro do seu povo. Do versículo 12 ao versículo 26, Deus, sua majestade e sua grandeza são exaltados acima de todas as criaturas, com o objetivo de encorajar o povo de Deus que estaria sofrendo na mão dos seus opressores. E nos versículos que lemos, há uma convocação para que o povo não se entregue ao desânimo diante do cativeiro, mas que esperassem no Senhor, que tivessem esperança. É preciso ter esperança. Essa é a tônica desse parágrafo que nós lemos. Talvez o nosso contexto não seja igual ao contexto do povo de Deus, em que eles estavam na iminência de sofrer o exílio, ou
que nós estivéssemos hoje sofrendo um exílio na mão de opressores, ou como no primeiro século que sofreram perseguição do Império Romano. Talvez a nossa perseguição ou os nossos dias sejam num olhar mais racional, muito menos doloroso do que naqueles tempos. Todavia, meus amados irmãos, eu não posso minimizar o sofrimento que cada um de vocês passam ou irão passar em determinado momento da vida de vocês. Contudo, eu posso dizer que assim como o povo de Deus teve esperança, vocês também, nós também devemos ter essa esperança. São dias difíceis. Olhem para os nossos dias ao nosso redor. Temos que estar nos protegendo de um inimigo invisível. Não só um, vários. Não sabemos quem pode estar, como nós iremos pegar ou não, ou como vamos vencer, mas sabemos que embora os dias sejam difíceis, Deus nos deu esperança de uma vida melhor. É preciso ter esperança. Mas você deve estar se perguntando por que, Daniel, eu devo ter esperança? Devo esperar no Senhor. E eu gostaria de dar 3 razões baseadas nesse texto. Primeira razão é que devemos ter esperança porque Deus ouve o nosso clamor. A palavra do Senhor nos diz no versículo 27, porque pois, ó Jacó, dizes e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Neste versículo podemos perceber que os olhos espirituais e proféticos vê o povo gemendo debaixo das condições opressoras impostas pelo exílio, e ele vê também que por conta dessas condições o povo iria se queixar contra Deus e clamá-lo por ajuda. E quais eram as queixas identificadas pelo profeta aqui? 2. A primeira, o povo diz, o meu caminho está encoberto ao Senhor. O que isso quer dizer? O povo estava dizendo, será que Deus não vê para onde estamos indo? Onde iremos chegar? Qual é o nosso destino? Talvez o povo estava lembrando que isso era totalmente o oposto da promessa que Deus tinha feito em Salmo capítulo 1, versículo 6, que diz que Deus conhece o caminho dos justos, mas o povo estava dizendo, Deus não está vendo para onde estamos indo. Essa era a primeira queixa do povo. A segunda queixa, o povo dizia, o meu direito passa despercebido ao meu Deus, ou seja, Deus, o Senhor não vê a minha causa, Deus, o Senhor não se importa. E em terras estrangeiras, onde está o nosso direito de desfrutar da terra que o Senhor nos prometeu, de adorar no templo que o Senhor nos deu, frutos de uma aliança que Deus havia estabelecido com os patriarcas. Resposta para essas queixas, o profeta diz literalmente, por que te queixas, ó Jacó? Por que reclamas, ó Israel? O que dá a entender que as reclamações desse povo eram infundadas. E por que eram infundadas? Primeiramente porque Deus havia falado, inclusive por meio do profeta, qual seria o destino do povo se permanecessem em desobediência e idolatria. Deus havia falado qual seria o destino do povo. Em segundo lugar, porque Deus tinha uma aliança com esse povo. Deus os chama pelo nome dos seus patriarcas, com quem eles tinham estabelecido aliança com Deus. E Deus não iria abandonar aqueles que Ele chamou de meu povo, minha nação.
Ou seja, o motivo pelo qual o povo não devia se queixar contra Deus não era apenas pelo fato dele ter dito qual seria o juízo que viria sobre ele, mas também porque Deus havia estabelecido uma aliança com eles, haviam feito e cumprido promessas para eles, pois o mesmo Deus que advertiu sobre o exílio prometeu também a libertação, e ela veio. Meus amados, não importa a dificuldade, e isso é um ensinamento para a minha vida. Não pense que eu já sei fazer isso. Não precisamos nos queixar com Deus. Isso é um exercício diário, porque a gente se queixa. Assim como esse povo que pensou que Deus não estava vendo o seu destino, os passos que eles estavam seguindo, ou não lembraram, ou que Deus não lembrava das promessas que havia feito. Nós também, diante de um vendaval, de uma tempestade, de fogo que nos cerca, certamente nós iremos reclamar e nos queixar perante Deus. Mas há uma certeza: Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve a tua oração, Ele ouve o teu gemido no quarto, Ele vê o teu choro, muitas vezes o teu balbuciar, como viu Diana, porque a situação aflige de tal maneira que você não sabe nem orar. A certeza é de que Deus, Ele ouve o teu e o meu clamor. E é por isso que a palavra do Senhor nos exorta, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai continuamente, orai sem cessar. Romanos capítulo 12, versículo 12, vai dizer: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e persevere na oração. Jeremias capítulo 29, versículo 12, o Senhor dirá: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E o próprio Isaías, inspirado por Deus, diz, na verdade Deus usando Isaías, vai dizer: e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Temos uma certeza: o Senhor ouve as nossas orações e o nosso clamor. E sabe por que nós temos essa certeza? Porque semelhantemente ao povo de Israel, o Senhor nos advertiu sobre tempos difíceis, mas prometeu um reino de paz na eternidade. Jesus Cristo diz em João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tende bom ânimo, eu venci o mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, pois as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós glória incomparável de valor eterno. O mesmo Deus que prometeu, ou que advertiu, que nos disse que enfrentaríamos dificuldades, tempos difíceis, também disse: eu tenho um reino de paz, um reino eterno, uma glória de valor eterno, que essas aflições são incomparáveis com a alegria de estar nesse reino. É motivo para clamarmos ao Senhor e não nos queixarmos. Além disso, Ele também fez uma aliança conosco, uma aliança da graça, através do sacrifício de Jesus na cruz.
Em Gálatas capítulo 3, versículo 26, vai dizer: porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus, pois todos quanto em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes, não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Vocês também são herdeiros da promessa mediante a aliança que Cristo fez conosco através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Não há motivos para nos queixarmos, há apenas motivos para ter esperança, porque Deus nos ouve. Mas talvez esse motivo ainda não seja suficiente e você está se perguntando: por que eu devo ter esperança? Por que eu devo esperar no Senhor? Eu gostaria de lhe dar um segundo motivo que está no versículo 28. A palavra do Senhor nos diz: não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. A resposta de Deus para as queixas, Isaías relembra o povo da grandeza de Deus, que aparentemente eles nem sabiam e nem ouviram falar. Ou seja, eles não parecem conhecer o Deus que eles servem. E é por isso que essas queixas eram infundadas. Isaías afirma que o Senhor é grande. Ele é grande e a gente canta isso direto. Mas será que você tem a dimensão do que é esse adjetivo? Será que você tem a dimensão do que é dizer que o nosso Deus é grande? E se alguém chegar para você e falar: por que o seu Deus é grande? Isaías vai nos dar algumas explicações. Deus é grande porque Ele é eterno. Ou seja, como Deus é eterno, Ele permanece o mesmo em meio a todas as mudanças de tempo. Ele era Deus antes do exílio e certamente será o mesmo durante e depois do exílio. Deus é o mesmo na época em que Isaías profetizou e também hoje. Não importa se estamos convivendo com variações de um vírus, perigos eminentes, doenças que podem levar à morte, a esperança é certa, porque Deus é o mesmo, Ele é eterno e não muda. Ele é grande também porque Ele é criador dos fins da terra. E se é criador dos fins da terra, como Isaías fala, Ele também é do início e do meio. Ou seja, Deus é criador de toda a terra e de tudo que nela há. E assim Ele é todo poderoso. Ele criou as nações e é soberano sobre elas, até mesmo sobre as nações que não o reconhecem como Deus. Deus está dizendo: olha, a Babilônia imporá a opressão, mas eu sou soberano sobre a Babilônia. Eu sou soberano sobre as nações. Meus amados irmãos, a gente às vezes teme em certas nações que são declaradamente perseguidoras do povo cristão. Mas deixa eu dizer uma coisa: até sobre essas nações, o nosso Deus é soberano e é maior do que elas. Deus é grande porque também Ele é incansável.
Isto é, ele não fica cansado ou fatigado. Ou seja, não importa quanto tempo ele tenha guiado o povo por meio do exílio, jamais há um só momento que ele tenha de desistir de guiá-los, porque lhe faltou força ou energia. Não importa se o povo passou 40 anos no deserto, não importa se o povo passou 70 anos no exílio, não importa se a igreja do primeiro século e do segundo século viveram em perseguição, não importa se estamos entrando para o terceiro ano de pandemia, Deus não se cansa e Ele está cuidando do seu povo. Não houve e não haverá um só momento que Deus deixará de agir por cansaço ou fadiga. O nosso Deus é incansável. E Ele é grande. Ele também é grande, não simplesmente por ser eterno, não simplesmente por ser criador, não simplesmente por ser incansável, mas também porque Ele é sábio. Ou seja, ninguém esquadrinha o seu entendimento. A sabedoria de Deus é insondável. Ou seja, Ele é o único que tem sabedoria necessária para a situação que o povo estava enfrentando. Meus amados irmãos, a esperança não está na política, embora ela seja importante. A esperança não está na economia, embora ela seja importante. A esperança não está na tão falada ciência, mesmo sendo importante. A esperança está naquele que detém todo o saber. Este é o Deus eterno a quem nós servimos. E meus amados, quando o povo se queixava contra Deus, era disso que eles estavam se esquecendo. Eles estavam se esquecendo de quem Deus era. Eles estavam esquecendo do que Deus podia fazer. E esse parágrafo é uma continuação do parágrafo anterior. E por conta do tempo, nós não iremos fazer uma interpretação profunda desse parágrafo anterior, mas eu queria mencionar, porque o profeta está lembrando da palavra de encorajamento que ele havia dado anteriormente. E Deus relembra de forma resumida aqui a grandeza e majestade dele. No versículo 12, nós temos o seguinte, ainda do capítulo 40. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Resumindo, se a criação é tão grande, tão magnífica, que nenhum homem é capaz de medir ou de saber exatamente as suas dimensões, imagina o Criador. Quando olhamos para a imensidão do mar, e como esse mar não avança na praia, que parece ser apenas algo tão pequeno diante da imensidão do mar, é Deus quem sustenta. E eu olho para o mar sempre que eu vou na praia e eu digo, meu Deus, é tão grande. Imagina o Senhor que fez o mar. Por que te queixas, ó Israel? Por que te queixas, ó Jacó? O teu Deus é tão grande que nem a grandeza da criação pode se comparar. Versículo 13 e versículo 14, Deus vai dizer: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Se em meio a homens mortais nós podemos encontrar sábios, a exemplo do rei Salomão, que via gente do mundo inteiro ouvir as palavras
palavras de sabedoria daquele homem. Imagina o Deus que criou esse homem e esses homens sábios. Muito mais sábio é o nosso Deus. Nenhum mortal foi jamais conselheiro de Deus para o instruir nas veredas da justiça ou lhe mostrar o caminho do entendimento. Ou seja, toda sabedoria emana de Deus e não houve, não há e não haverá ninguém mais sábio que o Eterno. Por que te queixas, ó Israel? Por que te queixas, ó Jacó? O teu Deus tem o conhecimento para resolver qualquer problema. Versículo 15, versículo 16. A majestade do Senhor é exaltada em meio às nações. A palavra do Senhor diz: eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante Ele como coisas que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Ou seja, imagine as nações, a Babilônia em toda a sua grandeza territorial, em todos os territórios que ela tinha conquistado, em seu poder bélico, nos seus exércitos, na sua força. A gente se olhasse e viria e falava assim: não há nação maior do que essa. Mas a palavra do Senhor diz que Deus olha para as nações como um pingo, uma gota de água no balde, como pó, um grão de pó na balança. Talvez você olhe para essas nações grandiosas, fazendo bombas atômicas, disseminando guerras e destruição, e talvez você olhe: quem há de parar essas nações grandes? Para Deus, elas são apenas uma gota de água caindo num balde. São como um grão de pó na balança. São a mesma coisa que nada. São insignificantes. Por que te queixa, ó Israel? Por que te queixa, ó Jacó? Os últimos versículos do 18 ao 26, eu não irei ler, mas Deus relembra o povo que não há outro Deus, esculpido por homens, criado pela imaginação humana, adorado em templos suntuosos. Ele diz: eu sou o único Deus. Portanto, meus amados irmãos, Deus, o eterno, único e soberano, incomparável, era disso que a nação esqueceu quando se queixou do Senhor. Esqueceu que o Deus deles era grande. Meus amados, sabe por que devemos ter esperança? Porque o nosso Deus é grande. E quando nós dizemos que Deus é grande, é isso que estamos afirmando. Estamos afirmando que Ele é maior do que qualquer coisa criada. Que Ele é maior do que qualquer sábio que exista nesse mundo. Ele é maior do que qualquer nação poderosa. Ele é o único Deus eterno e soberano. Ele é grande. Aleluia. Apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer, quando estava reconhecendo o poder da graça redentora de Jesus Cristo, que havia salvado e tirado ele de uma condição de pecado e o feito uma nova criatura, ele para essa declaração e adora a Jesus Cristo, dizendo assim: o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. É esse o Deus a quem servimos. Ele é eterno porque Ele não muda. Ele é invisível porque Ele habita em uma luz inacessível. Ele é sábio porque Ele pega a sabedoria desse mundo e torna tola e condena como vaidade humana.
O próprio Salomão descreve a sua sabedoria, no final das contas, como vaidade, correr atrás do tempo, atrás do vento. Porque devemos ter esperança, porque o nosso Deus é grande, porque o nosso Deus ouve o nosso clamor. Mas há uma terceira razão para termos esperança. No versículo 29 e 30, porque Ele é a fonte inesgotável de força. Versículo 29 vai dizer: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. O profeta deixa claro que Deus concede força a todos que o buscam. E para deixar isso mais claro, ele apresenta dois tipos de pessoas aqui. O primeiro tipo são aqueles que já não têm mais força ou vigor algum. Para essas pessoas que possivelmente estavam há tanto tempo no cativeiro, na Babilônia, que o profeta olhou e viu as forças esgotadas. Há um salmo, eu não lembro agora se é o 127 ou o 137, em que o salmista fala que pendurou as harpas à beira do rio da Babilônia, porque os babilônicos ficavam dizendo: canta as músicas de Sião, e não havia mais força por conta da opressão, eles não tinham mais alegria em cantar. Imagina, a alegria tinha se perdido ao ponto que eles não conseguiam adorar a Deus. Talvez fossem esses que o profeta olhou, não tinha mais força, não tinha mais vigor, não tinha mais energia, e o profeta olha para eles e diz: Deus faz forte o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Há um outro grupo, aqueles que espera que tenha força e vigor. Esse grupo o profeta chama de jovens. No versículo 30, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Os rapazes mais vigorosos, aqueles em quem esperamos forças físicas e que são mais adequados para resistir a trabalho duro, até mesmo esses jovens que têm mais força, mais energia, eles também se cansam. Às vezes a gente olha e fala: olha, jovens, vocês têm força, mas até os jovens se cansam. E aqui o objetivo do profeta é mostrar, contrastar que o mais vigoroso dos homens não se compara a Deus, porque ainda que ele tenha forças super, enfim, até esse homem, o homem mais forte do mundo, ele se cansa. As suas forças se esgotam, mas a força que vem de Deus é inesgotável. E quando a gente lê esse texto, atentando para algumas palavras nos originais, o versículo 30, duas vezes aparece em uma palavra que no português são sinônimos, jovens e moços, mas no hebraico bíblico são palavras diferentes, enquanto que no primeiro são jovens por conta da sua idade, ou seja, adolescentes, pessoas de uma idade mais baixa. A palavra original, que é traduzido como moços na minha versão, são aqueles jovens separados para algum tipo de trabalho muito pesado, como por exemplo o exército. Então a ideia aqui é dizer: olha, os jovens que têm muita energia, eles se cansam. E aqueles jovens que a gente espera lutar, pegar peso, brigar, que são esperados ter força e energia incomparável com os outros homens, eles também se cansam. Ou seja, nenhuma força humana é para sempre.
Mas a promessa é de que Deus é uma fonte inesgotável de força. E embora jovens se cansem, homens fortes, viris, vigorosos se cansem, eles ainda podem encontrar uma força inesgotável que vem do eterno Deus. Ou seja, meus amados irmãos, não importa se na altura da sua vida você já sucumbiu sem forças e energia. Eu não sei como você está hoje. Talvez você seja como aquele primeiro grupo que já não tem força alguma para lutar as suas lutas. Ou talvez você esteja no segundo grupo, ainda cheio de força e vigor, e as pessoas olhem para você e esperem de você que lute as batalhas da vida. Para uns e para os outros, a mensagem de Deus é: a força que vocês encontrarão no Senhor jamais se esgotará. Essa sim é uma força que devemos buscar. E mesmo se você estiver fraco, lembra o que a palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios capítulo 12: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, meus amados, é quando sou fraco, então eu sou forte. Se as suas forças sucumbiram em Deus, você encontra força. Lembremos que Paulo, ao falar essas palavras, ele tinha orado a Deus por 3 vezes para que Deus retirasse dele um espinho na sua carne. E embora Deus não conceda esse pedido a Paulo, nós não sabemos que espinho era esse. Há conjecturas, eu particularmente não gosto de opinar, mas Deus não permite que esse espinho seja retirado. Pelo contrário, Deus concede a Paulo capacidade de suportar aquele espinho através da graça e do poder que fortalece na fraqueza. Talvez você não saia daqui com a sua situação melhor do que você chegou, mas certamente as suas energias, a sua força não será a mesma. Deus concede para ti nessa noite força para lutar as batalhas da vida, porque Ele é a sua força, Ele é a sua esperança, Ele é aquele que pode resolver. Aleluia. Concluindo, meus amados irmãos, o profeta no versículo 31 diz a frase que nós repetimos: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperar, ter esperança no Senhor não é uma atitude passiva. Tem um filósofo contemporâneo que ele diz: olha, é preciso ter esperança do verbo esperançar e não esperar. Porque quando você tem esperança do verbo esperar, você diz: eu espero que dê certo, eu espero que as coisas melhorem, eu espero que a gente saia dessa. Mas é uma atitude passiva. Você está sentado em berço esplêndido, esperando que as coisas se resolvam. Mas a palavra do Senhor mostra que a esperança do cristão é esperança ativa. Não é parar e ver as coisas acontecerem. Essa era a ideia grega de esperança. Para que pensar em mudança? Eu vou viver hoje. A ideia do cristão de esperança é que nós devemos, primeiramente,
lembrar das promessas e da aliança de Deus conosco, lembrar que Ele é grande, soberano e majestoso, e buscar a face de Deus em oração, jejum, meditação na sua palavra, para que as nossas forças se renovem, e aí sim, as nossas forças se renovarão, ao ponto de nós caminharmos e não cansarmos, voarmos como águia. E a palavra aqui é que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Renovar é tirar algo e substituir. Os que esperam no Senhor, os que têm esperança em Deus, Deus pega a sua força, tira e coloca a força dele, que é incomparável. Portanto, quando nós esperamos no Senhor, a palavra do Senhor nos compara como águias, e essa comparação nos rende 3 lições. Primeiro, as nossas forças são renovadas. Como eu falei, Deus tira as forças do homem, as forças humanas, a força do braço, e substitui por uma força sobrenatural, divina, incomparável. Em segundo lugar, nos faz andar em regiões mais altas, nos faz voar. Somos elevados, assim como as águias, que conseguem voar em grandes alturas e enxergam a essas alturas perfeitamente. Deus nos dá uma vida mais divina, alta, elevada, superior a essa vida terrena, nos dá discernimento, visão para enfrentar as batalhas. E também, assim como as águias, não há mais espaço para o cansaço, para a fadiga, porque a força do Senhor estará em nós. Portanto, é preciso ter esperança em Deus. Se hoje você sair daqui desesperançado, meu amado, nós precisaremos orar por você. Porque a palavra do Senhor, não foi Daniel quem falou, foi a palavra do Senhor, mostrou que Deus escuta o teu clamor, o que você fala não é em vão. Aqueles que adoram ídolos falam com um pedaço de pau, com um pedaço de gesso. Até mesmo os mais nobres que banham de ouro estão falando com nada. Nós falamos com aquele que vive e reina para sempre e nos ouve. Deus nos dá esperança porque Ele é grande e majestoso e soberano. E Deus nos dá esperança porque Ele tira as nossas forças, que são humanas, suscetíveis à falha, e nos dá uma força sobrenatural para enfrentar qualquer batalha. Eu não vou orar para que Deus tire o seu espinho na carne. Eu vou orar para que Deus lhe dê esperança, para que você suporte o quanto Deus quiser que você suporte as suas batalhas. Mas que hoje você saia daqui dizendo para você mesmo: eu esperarei no Senhor, em Ti esperarei. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Cristo, Tu és a minha esperança vive. Eu espero em Ti, Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus, nós queremos nos colocar diante de Ti como pessoas que precisam de Ti, precisam da Tua ajuda para enfrentar os tempos que são maus e difíceis.
nos dá esperança. Motivos temos de sobra para crer no Senhor que não muda, que é eterno, que é grande, que é soberano, que vive, que reina e que pode fazer muito mais do que pedimos, pensamos, planejamos. Deus, se não for o Senhor, não há esperança. Que nessa noite aqueles que chegaram aqui sem esperança saiam crendo no Senhor. Aqueles que chegaram cansados saiam daqui com suas forças renovadas. Aqueles que chegaram aqui achando que o Senhor não os ouve, que o Senhor falou com eles nessa noite e continue falando, porque o Senhor é a razão da nossa esperança. Toma a tua igreja em tuas mãos, que essa palavra fique nos nossos corações e nos dê fruto, para a tua honra, a tua glória e o teu louvor, para todo sempre, Deus. Amém.